VM Teste Seus Conhecimentos número 202. Fazendo a sua inscrição, você pode acompanhar todos os testes que são publicados semanalmente. Agora vamos a 20 perguntas de conhecimentos gerais. Boa sorte! Pergunta número 1. Qual foi o primeiro ciclo econômico do Brasil? Cana-de-açúcar, pau-brasil, ouro ou café? Resposta: pau-brasil. O ciclo do pau-brasil ocorreu durante a fase pré-colonial. Pergunta número 2. Qual é o planeta mais próximo do Sol? Vênus, Terra, Mercúrio ou Marte? Resposta: Mercúrio. O dia de Mercúrio equivale a 59 dias terrestres e o ano 88 dias terrestres. Pergunta número 3. Quem é a ministra dos povos indígenas? Com referência a março de 2023. Alice Pataxó, Alessandra Corap, Catu Mirim ou Sônia Guajajara? Resposta: Sônia Guajajara. Sônia foi a primeira indígena a ser eleita deputada por São Paulo. Em seguida foi nomeada ministra. Pergunta número 4. Em que ano Santos Dumont fez seu primeiro voo público com o 14 bis? 1900, 1902, 1904 ou 1906? Resposta: 1906. Foi sua primeira decolagem sem ajuda. Antes disso, o aeroplano precisava ser acoplado a um balão dirigível. Esse balão tinha o número 14. Então, Dumont batizou-o de 14 bis, fazendo uma referência ao balão. O significado do nome é 14 de novo. Pergunta número 5. A revolta da Chibata ocorreu no Exército, na Marinha, na Aeronáutica ou entre civis? Resposta: na Marinha. Foi uma rebelião militar contra os baixos salários, contra as condições de trabalho e principalmente contra os castigos físicos. O fato ocorreu em 1910. Pergunta número 6. A ex-ginasta Daiane dos Santos é natural de Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre ou Florianópolis? Resposta: Daiane é natural de Porto Alegre. Conquistou 9 medalhas de ouro ao longo de sua carreira. Atualmente, 2023, está com 40 anos e se dedica a projetos sociais com jovens ginastas. Pergunta número 7. Qual destes apóstolos de Jesus não era pescador? André, Mateus, Tiago ou Pedro?
Resposta: Mateus. Mateus era cobrador de impostos. Pergunta número 8. Quantas estrelas tem a bandeira brasileira acima da faixa Ordem e Progresso? 1, 2, 3 ou 4? Resposta: 1. As estrelas representam os estados brasileiros de acordo com a posição delas no Rio de Janeiro em 15 de novembro de 1889. A bem de cima representa o Pará, cuja capital na época era a que ficava mais acima no mapa. Pergunta número 9. A ex-primeira-dama Maria Tereza é viúva de Itamar Franco, João Goulart, Café Filho ou João Figueiredo? Resposta: João Goulart, mais conhecido como Jango. Maria Tereza Goulart, hoje, 2023, com 82 anos, foi primeira-dama de 1961 a 1964, quando Jango foi deposto pelo golpe militar. Pergunta número 10. O logo da Nike está relacionado a conforto, maciez, vitória ou durabilidade? Resposta: vitória. Nike era uma deusa da mitologia grega que representava força, vitória e velocidade. Os romanos chamaram essa deusa de Vitória. Era uma deusa alada e por isso o logo tem uma asa estilizada. Pergunta número 11. Qual afirmação está correta? Os espermatozoides são as maiores células do corpo humano. Os espermatozoides são as menores células do corpo humano. Os espermatozoides não são células, ou nenhuma das opções acima está correta. Resposta: os espermatozoides são as menores células do corpo humano. Pergunta número 12. Uma pessoa resiliente é aquela que tem a capacidade de adaptar-se a situações difíceis, de entender o problema alheio, de fazer várias coisas ao mesmo tempo ou de aprender com facilidade. Resposta: é a que tem a capacidade de adaptar-se a situações difíceis. Na física, um material resiliente é aquele que, mesmo sofrendo pressão, volta ao seu estado normal. Exemplo, a borracha. Pergunta número 13. Qual nota de real tem um lobo-guará? R$ 10, R$ 20, R$ 50 ou R$ 200? Resposta: R$ 200. Pergunta número 14. A teoria do heliocentrismo é de Edmund Halley,
Johannes Kepler, Albert Einstein ou Nicolau Copérnico? Resposta: Nicolau Copérnico. Pensava-se que a Terra era o centro do sistema solar. O astrônomo polonês Copérnico defendeu a tese de que a Terra e os demais planetas é que giram em torno do Sol. Essa teoria é conhecida por heliocentrismo. Pergunta número 15. Paludismo é o mesmo que sarampo, cachumba, malária ou febre amarela? Resposta: é o mesmo que malária. A malária é causada por um parasita que é transmitido pela picada de um mosquito. Os sintomas são calafrios, febre e sudorese, os quais começam semanas após a picada. Pergunta número 16. Que personagem recebeu o cognome de Águia de Aia? Olavo Bilac, Rui Barbosa, Barão do Rio Branco ou Aloysio Azevedo? Resposta: Rui Barbosa. Rui Barbosa teve uma brilhante participação na segunda Conferência de Paz em Haia, na Holanda, em 1907. Pergunta número 17. Quem liderou a primeira viagem de circunnavegação ao mundo? Fernão de Magalhães, Vasco da Gama, Américo Vespúcio ou Bartolomeu Dias? Resposta: Fernão de Magalhães. A viagem foi ao serviço da coroa de Castela e durou de 1519 a 1522. Pergunta número 18. Atualmente, com referência a 2023, quem é o ministro da Justiça? Fernando Haddad, Paulo Pimenta, Flávio Dino ou Carlos Fávaro? Resposta: Flávio Dino. Flávio Dino era senador antes de ser nomeado ministro da Justiça e da Segurança Pública. Pergunta número 19. O patê conhecido como foie gras é feito a partir do fígado de antas e capivaras, gansos e patos, porcos e ovelhas ou bois e cabras? Resposta: gansos e patos. Foie gras significa fígado gordo. A preparação é feita através de uma alimentação forçada da ave até a exaustão. Pergunta número 20. Quantos partidos políticos existem nos Estados Unidos? 2, 3, 4 ou 5? Resposta: 2. Democratas e republicanos. O atual presidente, referindo-me a 2023, Joe Biden, é democrata. O presidente anterior, Donald Trump, é republicano.
Bem, não esqueça de fazer a sua inscrição para sempre receber semanalmente uma notificação de cada teste que for publicado. Muito obrigado e até o próximo teste.